Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das nossas emoções. Hoje nós vamos aprender um pouco do que é uma emoção. O que você acha que é uma emoção? Às vezes a gente acredita que emoção é algo só bom e não algo que muitas das vezes pode ser ruim. E eu digo para você que emoção é tudo aquilo que você sente diante de um fato. Portanto, a emoção, eu escrevi aqui, a emoção é uma reação instintiva, tá? É uma reação instintiva que você tem diante de um fato, tá? É uma reação instintiva que você tem diante de um fato. Por quê? Por que você tem essa reação instintiva diante de um fato? Porque você tem crenças, porque você tem informações dentro de você, dentro do teu banco de dados. Quando você vê um fato na sua frente acontecendo, você vai dar a tua interpretação para este fato que está acontecendo na tua frente, baseado nas tuas memórias que já estão registradas dentro de você. Ou seja, as informações que eu tenho dentro de mim faz com que eu dê uma interpretação, seja lá para qualquer tipo de fato, de acordo com as minhas memórias infantis, de acordo com aquilo que já está dentro de mim, que já está registrado dentro de mim. Então, gente, a emoção é como se fosse aquela vibração, aquela pulsação, que toda vez que você vê uma briga, que toda vez que você vê algo, toda vez que algo te dá uma sensação de mal-estar ou de bem-estar, toda vez que algo desperta em você, toda vez que aqui pulsa, toda vez que aqui vibra, toda vez que o teu coração começa a pulsar, 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 você está tendo uma emoção. Tudo que acontece na nossa vida é instintivo, que a gente reaja de acordo com as memórias que já estão dentro de nós, no nosso banco de dados. Eu já tenho aquelas informações e eu vou reagir àquele fato que está acontecendo na minha frente, baseado nas minhas memórias, nas memórias infantis que eu vivenciei, experienciei lá na infância. Porque quando eu sei que eu tenho informações, que essas informações que eu tenho dentro de mim, elas não são igual a do fulano nem a do cicrano, que eu posso estar vendo um fato na minha frente, mas não significa que se 10 pessoas estiverem vendo o mesmo fato, essas 10 pessoas vão dar a mesma interpretação. Por quê? Porque cada pessoa vivenciou, experienciou algo na infância, cada pessoa tem os genes, cada pessoa tem uma célula, cada pessoa ela vivenciou, experienciou com o tipo de família, uma situação, e não significa que as pessoas, por mais que elas deem a interpretação delas parecida com a sua, não significa que o que elas sentem naquela hora é a mesma sensação que você está sentindo diante daquele fato. Tá? Muitas das vezes a gente acredita que quando a gente ama alguém, por exemplo, a pessoa que a gente está sentindo que ama, porque aquele sentimento está em mim e não no outro, a gente acredita que a pessoa que a gente sente que ama está sentindo a mesma coisa que a gente está sentindo, e não é a mesma coisa, não é o mesmo sentimento, não é a mesma emoção. Então é só para que vocês entendam que cada um de nós tem um tipo de emoção baseado no que experienciou e vivenciou na infância, baseado nos registros emocionais que estão registrados dentro dos nossos bancos de dados, tá? E de acordo com esses registros é que a gente vai dar a nossa interpretação para tudo nessa vida, tudo que acontece diante da gente, que são os fatos. Os fatos, gente, eles são como se fosse o trauma que está acontecendo diante de nós. Não significa que esses traumas, eles vão gerar em nós traumatizações. Então, o trauma, ele é o evento. A traumatização que aconteceu em mim após aquele evento, o nome que eu dou para essa emoção é uma traumatização, que toda vez que ela for acionada, eu vou sentir aquela vibração, aquele impulso, aquele sentimento que eu senti quando eu experienciei e vivenciei aquele trauma. E aquilo gerou em mim uma traumatização. Por quê? Porque eu não voltei ao meu estado basal homeostático de equilíbrio. Então, essas emoções, elas estão armazenadas nos nossos bancos de dados, tá? Eu tenho essas informações, eu tenho essas emoções,
tá? Eu tenho essas emoções dentro de mim, no meu banco de dados, e essas emoções, elas estão armazenadas dentro de mim. A única forma de eu entender isso é buscando compreender o meu funcionamento. Por isso que é muito importante que a gente entenda do nosso funcionamento, como a gente funciona. Não significa que você funciona igual eu, que as mesmas técnicas que dão certo para mim vai dar certo para você, porque você é único e exclusivo, eu sou única e exclusiva. Por isso, gente, que a gente precisa de buscar informação, aprender do nosso funcionamento, estudar, buscar conhecer, buscar compreender desses assuntos, para que a gente possa abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender desses registros e aprender a lidar com a gente em cada situação difícil que acontece no nosso dia a dia, porque a gente vai viver alguns fatos que vão gerar traumatizações na gente, e a gente precisa de entender por que isso acontece. E a gente está aqui, gente, justamente para trazer essas informações para vocês e ajudar vocês no que vocês precisarem. O nosso telefone ele está aqui embaixo. Se vocês quiserem, a gente também tem um canal no Telegram, onde a gente está sempre lá passando informações para vocês. Se vocês quiserem nos acompanhar no Telegram, não é um grupo, é um canal, tá? Onde a gente coloca algumas informações para vocês. E logo, logo a gente vai estar lançando aqui um treinamento para vocês, mas a gente já dá mentoria, a gente já mentora as pessoas que estão ali nos acompanhando. Então, se você é uma pessoa que quer entender um pouco mais, se você quiser compreender um pouco mais do teu funcionamento, nos segue aqui no nosso canal, deixa o seu joinha, nos acompanha, se inscreve no nosso canal, para que a gente traga mais conteúdo para vocês. Porque é muito importante que a gente aprenda dessas informações para que a gente se autoconheça, para que a gente entenda do nosso funcionamento. Gratidão.